Amados irmãos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre ruínas. E hoje é exatamente a terceira mensagem da série que nós vamos seguir janeiro e entrando para fevereiro. O tema Gloriosas Ruínas vai abordar perdas, lutas, dificuldades que todos nós já enfrentamos em nossa vida. Por exemplo, um divórcio, a perda de um filho, a perda do emprego, uma doença, um sonho que foi interrompido. Essas ruínas que, quando nós olhamos para trás, produzem em nós muitas vezes dor e sofrimento. E a pergunta que fica, que é a base dessa mensagem, é: o que você faz com a sua ruína? Com aquilo que você perdeu, com aquilo que você sofreu, com a angústia que você viveu? Você senta em cima dos escombros e começa a chorar? Ou você faz desse escombro uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de dar a volta por cima, uma oportunidade de fazer tudo novo? E o que nós estamos trabalhando é exatamente a restauração bíblica que nós precisamos viver. Porque há muitas pessoas, muitas vezes, que viveram ruínas no seu passado e hoje ainda carregam no seu coração mágoa, angústia, ódio, ressentimento. Pessoas que não conseguem mais viver, não conseguem mais se relacionar, não conseguem mais viver em paz nesse mundo, porque as suas ruínas, a sua dor, o seu sofrimento, a sua perda, trouxe um trauma tão grande que ele não consegue mais viver o novo. E nós estamos trabalhando dentro de um homem chamado Neemias, o homem que era copeiro do rei, o homem que estava numa situação privilegiada. E ele recebe a informação de amigos que chegam, dizendo que aqueles que tinham saído do exílio e voltado para Jerusalém estavam sendo humilhados, os muros estavam quebrados e as portas estavam queimadas. Neemias, como homem de Deus, poderia simplesmente pensar: eu não tenho nada a ver com isso é problema deles, eu vou ficar aqui no meu cantinho, muito confortável. Mas foi o contrário. Neemias, como copeiro do rei, ele sente a dor do seu povo, ele sente a angústia do seu povo. E nas mensagens que nós já pregamos aqui, porque é uma série, uma continuidade, a primeira falou sobre a realidade, a importância de nós ouvirmos a verdade, porque Neemias pergunta: como anda o meu povo? E a resposta que ele recebe é: o povo está sendo humilhado. E nós falamos que a verdade é o melhor caminho para a restauração. Muitas vezes há pessoas que não querem ouvir a verdade, não querem ouvir como elas estão, nem como elas estão se comportando erradamente, e preferem se esconder. Neemias quis ouvir a verdade. Essa verdade produziu em Neemias inquietação. Isso foi a primeira mensagem. Neemias, inquieto, vai orar, clamar a Deus para que tivesse oportunidade de ajudar o seu povo. E a inquietação para a restauração é algo fundamental. Quer ver um exemplo? Se você encontra alguém dependente químico, viciado em drogas ou qualquer outro tipo de substância, a primeira coisa que tem que estar no coração desse indivíduo, primeiro, ele tem que ouvir a verdade: você é um dependente, você não tem controle sobre o seu vício. E se ele entender isso, já é um passo. O segundo é a inquietação: eu preciso mudar, eu preciso sair dessa situação. E essa é a primeira pergunta que o centro de recuperação que nós ajudamos, o Jesus Transforma, lá em Capivari, na entrevista com as pessoas que querem ajuda, e todos são ajudados, a primeira pergunta é: você está disposto a ficar aqui 30 dias, 40 dias, 60 dias, longe de todo mundo, para poder você desintoxicar? E ele precisa saber e entender a verdade, ele precisa sair da sua ruína. E a primeira atitude é ter uma inquietação: eu preciso sair dessa situação que eu estou, porque sem inquietação não há mudança. Só há mudança quando há inquietação. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E a pessoa então parte para essa diferença. Falamos também da confissão. Neemias, na sua oração, ele vai dizer: pai, eu e minha família nós pecamos. Neemias não se coloca, ele poderia ser escolhido: não tem nada a ver, eu estou aqui no palácio e eles estão lá, eles estão longe do Senhor e eu estou te servindo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, Neemias não, ele fez uma confissão: eu e a minha família temos pecado contra o Senhor. Mesmo ele sendo fiel a Deus e mesmo ele estando no palácio sem nenhum envolvimento com o seu povo.
E o processo da restauração partiu na segunda mensagem, falando sobre paciência. Neemias ora durante 4 meses, esperando uma oportunidade para falar com o rei Artaxerxes, para que ele pudesse conversar com ele. E nesses 4 meses, Neemias orou e pediu a Deus uma chance. Falamos também sobre a transparência. O rei olha para Neemias e diz assim: o seu semblante está caído, você está triste, mas você não está doente. Você nunca foi assim. O que está acontecendo? E Neemias usou a transparência. Ele falou: como eu posso estar feliz se o meu povo está sofrendo? E Neemias fez isso com muito medo, diz o texto, porque o rei poderia falar o seguinte: eu não quero ninguém aqui do meu lado triste, vai fazer outra coisa e eu quero um outro copeiro comigo, porque Neemias era escravo, ele era escravo, e o rei poderia fazer qualquer coisa com ele. Mas Neemias foi transparente, ele falou exatamente a verdade, algo que nós comentamos na mensagem do domingo passado. Nós precisamos buscar a restauração com transparência, nós precisamos falar a verdade. Se nós queremos ter mudança, nós temos que olhar e falar a verdade para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os esposos, para os filhos, e dizer: há uma grande ruína acontecendo, o casamento não está bom, o trabalho não está bem, a sua saúde não está legal. É preciso haver transparência para falar a verdade, mas infelizmente também há muitas pessoas que não querem ouvir a verdade, elas preferem viver num mundo de ilusão e continuam erradamente com as suas práticas. Neemias também fez um planejamento, e foi o que nós falamos domingo passado, porque o rei perguntou: quando você vai e quando você vai voltar? Para termos restauração, irmãos, nós temos que fazer um planejamento. O que está errado na sua vida? O que está caminhando errado que você precisa mudar? O que não deu certo? Onde você falhou? E aí você precisa sentar e fazer um planejamento, porque quando o rei conversa com Neemias, a primeira coisa que ele pergunta: tudo bem, quanto tempo vai levar você lá e quando você volta? O rei quis saber: você tem um planejamento para o que você quer fazer? Não adianta ficarmos chorando, irmãos, o que perdemos. Não adianta ficar lamentando o que aconteceu. Aconteceu, agora é hora de planejar. Agora é hora de se reestruturar. Agora é hora de mudar a nossa história. Talvez você tenha levado uma vida muito boa, o médico chegou agora com um laudo para você dizendo: ó, sua saúde não está boa, se você não se cuidar, você vai morrer em poucos dias. E o que você faz? Vai chorar? Vai ficar lamentando essa ruína? Ou você vai se levantar e começar a se tratar, a se cuidar, a ir ao médico, fazer uma dieta? É preciso planejamento, vai caminhar, vai correr, vai fazer uma ginástica, porque não adianta a gente chorar, foi, acabou, agora é hora de continuar a nossa história, e nós comentamos sobre isso. Nesta noite eu quero dar continuidade à terceira mensagem, falando exatamente sobre o caminho bíblico para a restauração. Neemias capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 20, e gostaria que você anotasse isso, guardasse isso aí, vai para casa, pense essa semana, leia esse texto e aplique isso em sua vida, irmãos, porque nós estamos aqui falando das coisas de Deus que vai nos ajudar a sair de muitos traumas, muitas decepções e angústias que as pessoas estão vivendo por causa das suas ruínas. 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, perdemos pessoas que amamos, alguns perderam o seu emprego, outros perderam os seus projetos, mas a questão é o que vamos fazer com 2021, nós precisamos continuar a viver, continuar a seguir e esperar em Deus que as coisas melhorem, e parece, louvado seja Deus, que nós já temos vacina, parece que nós já temos vacina, as vacinas vão começar em breve, isso é um bom sinal, independente do pensamento político de cada um, há uma esperança, há uma mudança desse quadro, e isso nós louvamos a Deus, que dê certo, que as vacinas funcionem, que as pessoas sejam salvas, que as pessoas não sofram nem sintam dor, é a nossa oração. Neemias capítulo 2, versículos 10 a 20, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra de Deus: quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus tinha me posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo,
e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava, de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Então eu lhe disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhe declarei com a mão do meu Deus, me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemo-nos, de maneira deram início a esta boa obra. Mas quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que é isso que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra. Dando continuidade à mensagem, Neemias agora, depois de falar com o rei, depois de traçar os projetos e mostrar para ele qual era o seu planejamento, Neemias agora está a caminho de Jerusalém. Ele chega então no seu destino, e ele então começa um processo de reestruturação e organização para aquilo que ele desejava fazer. E eu digo, irmãos, que esse texto é muito interessante, porque Neemias podia ser omisso a isso tudo. Neemias não tinha obrigação nenhuma, ele estava no palácio do rei, copeiro do rei, uma situação privilegiada. Ele era a terceira geração dos israelitas, ele não era nem a primeira nem a segunda, ele era a terceira, e a primeira e a segunda ainda estavam pecando contra Deus. Mas o que nós podemos ver é que Neemias, ele se sente envolvido com esta obra, e agora Deus ouve a sua oração, abre o coração do rei. O rei, depois de 4 meses, dá a oportunidade de saber o que está acontecendo com Neemias. Neemias então é verdadeiro, diz o rei, o que está. O coração do rei se abre e libera Neemias, não sozinho, mas com uma carreata e pessoas para o ajudar. Neemias chega exatamente agora em Jerusalém, e ele começa então a olhar o quadro que está sendo apresentado. E agora eu quero apresentar aos irmãos 4 princípios, mais 4, para que você pense a restauração da sua vida. E pense provavelmente em alguma coisa que você perdeu, que você se deu mal, não deu certo, ou que possivelmente você está vivendo, que você carrega no seu coração. Primeiro, todo princípio de restauração, ele nos coloca num campo de batalha. Todo princípio de restauração, nós somos jogados num campo de batalha. Se nós olharmos o texto, Neemias encontrou já 2 adversários de início, Sambalate e Tobias, e diz o texto que eles não estavam interessados com o bem-estar do povo de Israel. Ele nem começou a fazer o bem, já a gente se levanta para não permitir que a coisa aconteça. E isso é interessante, porque diz o texto, havia alegria na ruína de Jerusalém. Esses homens estavam satisfeitos com a ruína. Meu irmão, pense uma coisa: todas as vezes que você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, ou quem sabe restaurar a sua vida, você vai entrar num campo de batalha. Se você quiser melhorar o seu casamento, melhorar a sua vida, o seu trabalho, a sua forma de viver com Deus, e começar a buscar a Deus em oração, e querer vigiar mais, orar mais, jejuar mais, você vai entrar num campo de batalha muito grande, porque há pessoas que têm prazer em ver a sua derrota, tem gente que tem alegria em ver que você está perdendo.
Há pessoas que nunca vão se levantar para ajudar, elas vão ficar sempre sentadas, batendo palma, torcendo. Ih, deu errado. É ou não é verdade, irmãos? Acredito que todos nós já passamos por isso. Tem gente que nunca dá uma opinião ou estende a mão para te ajudar, mas quando dá errado, ele coloca no Jornal Nacional, para todo mundo saber que você não está indo bem. Neemias não era diferente. Neemias vai fazer uma grande obra, e logo no início, simplesmente Sanbalat e Tobias já se levanta para destruir. Eles tinham inimigos de fora, mas havia inimigos também dentro de Israel. E quando nós olhamos a palavra de Deus no Novo Testamento, ele é bem claro. Efésios capítulo 6, versículo 12, olha só: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e o poderio, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar a sua alegria, ele quer tirar a sua paz, ele quer manter você no pecado, ele quer manter você simplesmente longe da obra de Deus. Ele não quer que a obra de Deus seja restaurada, ele não quer que a obra de Deus avance, e ele vai fazer de tudo para que você não contribua com essa obra, não ajude, não se envolva, não abrace, porque o diabo trabalha contra a obra de Deus, e ele trabalha também contra você, porque ele quer ver a sua ruína, ele quer ver a sua destruição. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender: nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Se alguma coisa tem acontecido, tem atribulado o seu coração, meu irmão, dobra o seu joelho, vai orar, porque isso é espiritual. Não adianta discutir, não adianta bater boca, não adianta querer sair do braço, porque não vai resolver. Se você dobrar o seu joelho, se você buscar a Deus, você vai ver que o mundo espiritual começa a ter uma mudança. Aquele que é agressivo não é mais, aquele que talvez esteja te perturbando não vai te perturbar mais. Deus vai providenciar a sua vitória, mas exerça a vida espiritual com as armas espirituais, porque aqui nós temos duas pessoas desmotivando Neemias. Você está brincando, você vai levantar os muros, e é exatamente isso que o diabo faz com a gente, sabe o quê? Quando a gente tem sonho, você tem um sonho, você tem um projeto, e eu já falei isso várias vezes aqui: cuidado com quem você divide o seu sonho, porque se essa pessoa não for de confiança, ela vai ser um instrumento para atrapalhar a sua vida. Se você for dividir o seu sonho com pessoas que muitas vezes não querem ver a sua sorte, elas vão exatamente torcer contra e vai dar tudo errado. Então, a primeira coisa que nós temos a aprender com esse texto: quando nós queremos restauração, nós entramos num campo de batalha espiritual. Pessoas vão se levantar, as coisas vão acontecer, vem gente querendo dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, vão colocar palavras de morte no seu coração, para que você não faça aquilo que Deus colocou no seu coração de fazer. Neemias mal chegou, já tem dois adversários tentando desmotivá-lo. Não esqueça disso. Se você quer restauração, quer mudar a sua história, a sua vida, cuidado, cuidado. Saiba que você está numa grande batalha espiritual. Segundo, nós aprendemos nesse texto o princípio da inspeção detalhada. Olha só, detalhar sobre os dados são tão importantes quanto a solução. O texto vai dizer no versículo 13 o seguinte: olha só esse texto: de modo saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão, até a porta do esterco, e examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. Versículo 13. Uma coisa é ouvir sobre a realidade, outra coisa é você pessoalmente inspecionar. E o que isso quer dizer para nós? A chave da restauração, amados irmãos, é coragem. Quando nós olhamos a nossa ruína, nós temos que ter coragem de colocar o dedo na ferida e saber aonde nós erramos. Inspecionar a nossa ruína, inspecionar aquilo que tem que ser restaurado, é exatamente ir buscar informação, porque muitas vezes, eu vou dizer uma coisa, tem gente vivendo ruína pela sua própria culpa, porque pecaram contra Deus, pecaram com a sua palavra, erraram.
E a melhor coisa que a Bíblia nos ensina é que nós temos que restaurar através da confissão, pedir a Deus perdão dos pecados e começar de novo, caminhando. Mas o que nós olhamos aqui é que há uma inspeção detalhada. Neemias vai no muro, vai saber qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho da dificuldade, ele vai ver a porta que está queimada, ele vai inspecionar. Se nós queremos restauração na nossa vida, nós temos que buscar informação. Onde está o erro, onde está a falha, onde eu posso melhorar, o que deve ser feito. Porque se não houver inspeção, reconhecimento do trauma, da perda, da fatalidade, não há como começar de novo, porque nós temos que saber qual é o estrago, para poder reconstruir, para poder transformar. É preciso um diagnóstico exato. Você vai no médico, todo mundo aqui já foi para médico, sabe como é que é? Primeira coisa que o médico faz é o quê? Exame de sangue, não é isso? Primeira coisa é o sangue, porque a vida está ali, tira tudo dali. O sangue, você tem exame para tudo, é a primeira investigação que o médico faz. Está sentindo dor aonde? Sentindo exame de sangue. Eu estou com não sei o que, exame de sangue, porque o sangue, ele te dá um raio-x mais ou menos do que está acontecendo. Ali vai identificar colesterol, triglicerídeo, problemas de infecção, vai identificar tudo, o que está faltando, o que não está, e ele vai então receitar coisas para colocar o sangue de forma perfeita. É o check-up, é um diagnóstico. Então, muitas vezes nós queremos evitar o médico. A gente vai segurando a dor, vai segurando a doença, vai segurando o problema. Não, amanhã eu vou. Não, deixa para depois. E a gente não quer encarar a realidade. Não queremos encarar a dor. Não queremos fazer uma inspeção para saber o que está acontecendo aqui na minha vida. Qual é o problema que eu estou passando e por que eu estou passando. Porque as pessoas costumam fugir da realidade. E o texto vai dizer que Neemias ele faz uma inspeção detalhada. Esse princípio leva a dor. Portanto, irmão, não espera muito tempo. Talvez o problema seja você, não seja o outro. Nós temos o costume sempre de colocar a culpa no outro. A culpa é dela ou a culpa é dele. Ele que está errado, eu estou certo. Eu não tenho erro, eu nunca falho, eu nunca vou falhar. E sabe de uma coisa? Se você de repente fizer um check-up na sua vida, você pode de repente encontrar uma palavra que você deu a alguém, que talvez você já até esqueceu, mas talvez a sua esposa senta a dor até hoje. Talvez tenha sido um ato que você cometeu, que o seu marido ainda não esqueceu. E a gente não quer fazer uma inspeção detalhada, nós queremos tocar a vida de qualquer jeito, achando que presente, shopping, resolve. Há mágoas no coração e há situações de ruína na nossa vida, irmãos, que presente não cobre. Nunca vai cobrir. São feridas na alma que mata. E aí nós precisamos parar para pensar aonde está o estrago. É preciso pensar e analisar onde foi o erro. Uma palavra para um filho, uma palavra para uma mãe, uma palavra para um neto, de repente uma palavra para alguém que você conhece no reino de Deus, que você pode ter dado essa palavra e essa pessoa nunca mais se encontrou, porque nós somos sujeitos a falhas. Nós não temos aqui que bancar o super-herói, porque nós não somos. Eu sou pastor e não sou super-herói. Mas a verdade é que se você quer viver uma restauração gloriosa, você precisa fazer um check-up e uma inspeção detalhada. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: há muitas pessoas que estão doentes, fisicamente, mas você sabe qual foi a raiz? A raiz foi emocional. Foi uma pancada emocional que a pessoa recebeu, uma palavra que a prejudicou de tal forma que ela não consegue mais ter paz. Mexeu com o seu psicológico, mexeu com o seu emocional e ela não consegue mais restaurar. Então é preciso, meus irmãos, nesse momento de restauração, se você quer restaurar, se você quer mudar o que está acontecendo, faça uma inspeção profunda no que está acontecendo.
E você vai descobrir, talvez, peça a Deus para que Deus te mostre aonde estão as falhas, as palavras, os princípios, com profundidade, não de forma superficial. Porque muitas vezes uma palavra para mim não seja nada, mas às vezes a palavra para o outro pode ser o fundo do poço. Muitas vezes uma brincadeira para mim não quer dizer nada, mas às vezes uma brincadeira com um adolescente, com um jovem ou até com alguém pode marcar a vida por inteiro. E a gente precisa restaurar isso. Os relacionamentos com os filhos, com os netos, com a família, se nós queremos viver verdadeiramente gloriosas restaurações. E o que Neemias faz nesse texto? Ele vai lá e vai ver o que está acontecendo. Eu ouvi lá no palácio do rei, através dos meus amigos, que o povo de Israel estava sofrendo, o muro estava quebrado e as portas estavam queimadas. Mas eu não quero só ouvir, não. Eu quero ir lá ver. E diz o texto que Neemias foi pessoalmente à noite, checou o muro e checou as portas. E é exatamente isso que nós temos que fazer, irmãos. As ruínas de nossa vida, nós temos que inspecionar e saber aonde foi que tudo isso aconteceu e por que está acontecendo agora. Vamos buscar saber todas essas ruínas. Terceira ruína que eu quero dar a você, terceiro princípio para restaurar a sua ruína, é a visão motivada. Olha o que diz: é preciso lembrar constantemente de onde você quer chegar. Sem motivação, não conseguimos obter nenhuma realização significativa. Isso é princípio da vida. Você quer fazer um concurso? Inclusive hoje tem Enem, né? Teve Enem? Enem hoje, né? Tem muita gente aí no Enem dando prova, aluno foi fazer, juventude foi fazer também. Quando você está motivado, nós precisamos lembrar aonde nós queremos chegar. Qual é a sua ruína? O que você quer transformar? O que você quer trazer para 2021 que seja positivo em sua vida? Que seja uma construção na sua vida? O que você quer fazer? Mas para isso, você sabe do processo, né? Como é que se constrói uma casa? Acha um terreno bom, faz uma sapata, faz lá as colunas de ferro, bota lá a sapata, joga concreto, faz as vigas. Depois da viga você vai botar a parede. Depois da parede você coloca, nunca é o contrário, ninguém começa pelo telhado, começa pela base da casa. Esse é o processo natural que nós temos que chegar. Você quer passar num concurso, como hoje muita gente foi para fazer o Enem, você não é chegar hoje no concurso, eu vou fazer o concurso, não, esse processo vem de longe, você vem estudando, até o dia da prova. Esse é o processo natural. Mas o que motiva alguém a viver o processo? Meu irmão, a visão. É sonhar com a casa pronta, é sonhar com um concurso, é sonhar com aquela bênção que você quer fazer na sua casa, ou quem sabe que você quer aquela promoção na sua empresa, ou aquela vitória que você vai lutar para conquistar. Você tem que olhar o futuro, você tem que ver a visão, porque o processo é doloroso, é cansativo. Se você só ficar olhando o processo, abrir sapata, fazer concreto, isso é difícil, irmão, cansa. E se você não sonhar com a sua casa e falar assim, eu quero uma casa assim, de 2 quartos, 3 quartos, não sei, com elevador, com escada rolante, você pode sonhar o que você quiser, irmão. Agora você tem que viver o processo, você tem que construir, você tem que fazer. Então olha o que diz o texto: vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Era a visão de Neemias. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhe relatei também as palavras do rei, e eles disseram, levantemo-nos e construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos, ele fortalecerá as mãos para essa obra. É claro que é o Espírito Santo que age na nossa vida, é Ele que nos dá força, é Ele que nos impulsiona na sua obra, mas Ele é o agente motivador, Ele que traz vida na obra de Deus, né? Lutar contra o inimigo de nossa vida que muitas vezes quer nos destruir. Mas uma coisa, eu quero te dar uma dica: se você quer restauração, ou vamos usar a palavra que todo mundo usa aí, bênção, você precisa focar exatamente naquilo que você quer,
aonde você quer chegar. Sabe por quê? Porque no processo, que nós sabemos que o processo é demoroso, irmãos, vai ter pedrada, vai ter gente para desanimar, vai ter gente para dizer para você que não vai dar certo, vai ter gente para dizer que você, para por aí que você não vai conseguir, como aqui, Sanbalat e Tobias. No processo de reconstruir, vai levantar um monte de gente dizendo que não vai conseguir. E sabe qual é o agente motivador, meu irmão? É você olhar para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Deus é a nossa motivação, mas é claro, somos nós que temos que fazer a nossa parte. Você tem que sair da sua casa, você tem que trabalhar, você tem que juntar dinheiro, você tem que correr atrás, porque não vai aparecer na sua casa a bênção, ou a reconstrução, ou quem sabe a restauração que você quer. É um processo de conquista, de crescimento, e isso você precisa fazer olhando exatamente para onde você quer chegar. Então vou te dar um conselho. Você sabe qual é a restauração que você precisa para a sua vida? Pensa nela agora aí, pensa aí, o que você precisa restaurar? Pensa, só pensa. Foram relacionamentos quebrados? Foi um projeto que não aconteceu ainda? Foi um sonho que não aconteceu ainda? Neemias estava no processo, ele foi lá ver, mas agora ele tinha que começar a trabalhar. E a palavra que ele dá, irmãos, aqui nesse texto, no versículo 17 e 18, ele já estava vendo o muro restaurado, ele já estava confiante que tudo que ia acontecer. Olha o que ele diz: vamos reconstruir os muros de Jerusalém, vírgula. Ele não está falando assim, será? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Não, ele já está visualizando. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para não passarmos mais vergonha. Sabe por quê? Uma cidade naquele tempo que não tinha muro, que não tinha proteção, era uma cidade, irmãos, para ser invadida por qualquer inimigo. Era como se fosse nada. Naquele tempo aqui, as muralhas eram construídas, as fortalezas eram construídas nos povos e nas nações para que eles fossem protegidos do inimigo. E o que ele diz aqui no versículo exatamente 17 e 18, é que ele fala assim, nós vamos reconstruir para a gente parar de passar vergonha, porque o pessoal olhava para Jerusalém e falava assim, olha lá, aquilo lá são pobres coitados, aquele povo lá não é nada, eles não tem nem muro nem porta, cachorro entra, cavalo entra, bicho entra, lá entra qualquer um, é bagunça. Estou usando um termo mais popular para que os irmãos poderem entender o trauma de viver numa cidade assim, uma cidade sem proteção nenhuma, que toda noite poderia invadir alguém e destruir tudo. E Neemias fala, nós vamos reconstruir o muro para que não passemos mais vergonha. Sabe por que ele fala isso? Porque ele está motivado, ele está olhando a vitória, ele está olhando lá para frente, ele está olhando que vai dar certo, ele está sonhando de que Deus vai estar com ele, e dia a dia, porque Deus havia falado no seu coração. Eu quero repetir aqui, Neemias era o copeiro do rei, ele não era rei, ele não era nenhum empresário, ele não era nenhum engenheiro, ele era um copeiro que Deus usa para fazer a diferença. Meu irmão, Deus pode usar a sua vida para fazer a diferença. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos move. Aquilo que parece ser impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que os homens desprezam, Deus usa. Aquilo que parece nada, Deus faz. E essa motivação, essa palavra, eu quero trazer ao seu coração. Não importa o que foi 2020. 2020 é página virada. Você está em 2021 e será um ano glorioso de construção. Na sua vida, na nossa vida e na nossa nação. Eu creio em nome de Jesus que essa bagunça política vai acabar. Deus vai agir de algum jeito. E o povo vai parar de sofrer. Porque nós precisamos pensar de que nós temos que olhar o nosso futuro e sonhar. Eu sonhar grande. Seu Deus é Deus de coisas grandes. Eu sei que o processo é lento, é difícil, mas eu já estou vendo lá a minha vitória depois do monte. A gente não anda segundo o que a gente vê, a gente anda segundo o que a gente crê. Há pessoas que só olham o monte, a gente está olhando o que está depois do monte. É por isso que o povo de Deus é maluco, né? O pessoal fala, esse povo é doido.
Esse povo aí sonha com coisa que não existe. Não, sabe o que é isso? É fé. E nós vamos entrar agora no quarto ponto. O princípio da fé inabalável. Conte com o maior aliado em sua vida para a restauração. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Versículo 19. Quando Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntando: o que é isso que está fazendo? Quereis rebelar-nos contra o rei? E respondeu-lhe então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Neemias, o copeiro do rei, não pensa na sua força. Neemias, o copeiro do rei, ele não está aqui pensando que ele é o cara, porque o rei o autorizou e mandou alguns soldados com ele. O que diz o texto é que Neemias olha e diz: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Na sua ruína, meu irmão, você será bem-sucedido se Deus for contigo. Olha para o seu irmão que está ao seu lado aí. Eu sei que você está aí com a máscara, mas dá só uma olhadinha para ele. Eu vou falar como se você estivesse falando. O Deus do céu fará você ser bem-sucedido no que você fizer. É isso a nossa esperança. É isso que nós aqui, irmãos, nessa igreja, temos que falar um para o outro. Nós temos que parar com esse negócio de ficar dando notícia ruim. O coronavírus matou mais não sei quanto. O governo fez isso. E ficar discutindo aqui nesse ambiente. Claro que ninguém aqui é obrigado a nada, cada um faz o que quer. Mas só dando um conselho pastoral. Ficar discutindo política, ficar discutindo coronavírus, remédio, vacina, se vai tomar, não vai tomar, se vai virar jacaré, se não vai virar jacaré. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? É olhar para o irmão e falar assim: Daniel, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. É olhar para o outro irmãozinho lá, o irmão de idade, que está vindo para a igreja, ele está preocupado, ele está ansioso, ele está com medo, como todo mundo. É dizer para ele: meu filho, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, porque Deus é contigo. Os problemas estão acontecendo aí fora, estão. Mas sabe o que é uma fé inabalável? É que ele não olha a circunstância, ele olha as promessas. Ele não olha a situação que está acontecendo, ele olha a promessa de Deus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que nos faz andar. É isso que durante a obra de 2020, a nossa igreja aqui, ela parou os cultos por um tempo, depois voltou. Ela parou por um tempo, depois voltou. Mas em 2020 não nos faltou nada para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a obra é dele, irmão, não é nossa. Foi o tempo que nós mais conquistamos coisas. Foi feita aí uma campanha de 2 meses, 1,5 toneladas de comida. Isso nunca aconteceu na história dessa igreja. Na crise Deus fez brotar. Na seca saiu água da pedra. Fizeram cair almoço para ajudar a campanha de missões. Foram contabilizar, isso é para a glória do Senhor. Mais de 1.000 almoços vendidos, sem a igreja estar funcionando, no total do ano. Foi mandado para missões, foi para obra social, foi para não sei o quê. Isso é só um exemplo. E eu acredito que Deus fez isso na vida de vocês também. Não faltou o pão, não faltou saúde, está todo mundo aqui, nós não perdemos ninguém para coronavírus. E a nossa oração é que isso não aconteça em nome de Jesus. Uma fé inabalável. Nós precisamos ver, o maior interessado na sua ruína, sabe quem é? É o diabo. O maior interessado em você parar, em você desistir, em você não caminhar, em você não se envolver, é o inimigo, porque ele veio matar e roubar e destruir. Mas sabe quem é o mais interessado na sua restauração? É Deus. Para a glória de Deus. Nosso sucesso não depende de nós. O nosso sucesso, a nossa restauração e a nossa vitória, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor, é dele e por ele foram feitas todas as coisas. Então nós temos que continuar esse 2021 ouvindo essas notícias ruins, nos cuidando com álcool gel, usando máscara sim, mas com o nosso coração firme na rocha. O Senhor nos fará ser bem-sucedido nesse tempo. Ser bem-sucedido nesse tempo. Fé não é pensamento, irmão, fé é confiança e a certeza de que Deus vai fazer o milagre.
E eu louvo a Deus por essa palavra de Neemias. Ele sendo zombado, sendo questionado por Sanbalate, pessoas que vêm para colocar dúvida no seu coração: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar, isso aí não vai funcionar, como Sanbalate e Tobias. E aí Neemias responde: o Deus do céu é que fará que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos os muros. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Meu irmão, não desanime da sua caminhada. Não permita que a dor, o sofrimento, a ruína do teu passado tire a alegria de você viver. Não permita que as situações que foram acidentes, situações de mágoa, de sofrimento, de perda, de angústia que aconteceram em sua vida, não permita que isso faça você parar de viver, parar de existir, parar de sonhar. Aconteceu, olha a sua ruína, aprenda com ela, faça um check-up, faça uma inspeção, aonde foi o erro, e construa novamente para a glória de Deus. Comece a sua história, não permita que ninguém diga para você quem você é. Acabamos de contar aqui agora, achei interessante essa música. Você é o que Deus diz que você é. Sanbalate e Tobias olhou para eles e falou: vocês são coitados, vocês são apenas um copeiro do rei. Mas eles não sabiam que o coração de Neemias já tinha sido incendiado lá no palácio do rei. Sabe por quê? Porque era Deus que estava chamando Neemias para essa obra. Então, meu irmão, mantenha o seu coração firme, olhe para frente. Deus te deu vida, agradeça. Deus te deu fôlego de vida, você está respirando. Há muitos que estão querendo oxigênio e não tem. Agradeça a Deus que você está de pé. Pare de murmurar, pare de reclamar, construa coisas novas. 2021 é um ano novo, é uma nova história. Já passou 2020, a vacina já está chegando aí e nós vamos continuar vencendo. Sabe por quê? Porque é Deus que nos faz ser bem-sucedidos. Vamos colocar em pé nesta hora, vamos louvar com mais um hino dessa noite. Convido aqui o Ministério de Louvor e nós vamos encerrar esse culto dessa noite, desejando a você uma semana de vitória. Vá para o seu trabalho segunda-feira, agradecendo a Deus o seu emprego, meu irmão. Está certo que você está aborrecido lá com alguém, pode estar até com de repente o salário atrasado, não sei, mas agradeça seu emprego, Deus te deu, Deus vai te dar o melhor, mas confia, vá com o coração agradecido, vá com fé inabalável, as coisas vão mudar. A ruína aconteceu, mas vai ser diferente. Olhe essa situação que você está vivendo e creia que todas as coisas Deus pode fazer e haverá um novo tempo e uma nova história. Estou aqui nas minhas mãos com a Maria, ela pede oração pelo PLV, motivo saúde, né? O pessoal está assistindo pela internet o nosso culto, eles vão interagindo ali, mandando pedido de oração. Nós vamos orar, né, pela Dona Maria, está assistindo o culto e pede oração aqui pelo PLV. Vamos adorar então nosso Deus, Ministério de Louvor, vamos lá? Qual louvor, Daniel? Vamos então, quem diz que eu sou? Para começar, irmão, segunda-feira com bastante alegria em nosso coração, vamos louvar o nosso Deus. Sou eu para que o grande rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor. Me resgatou, me purificou.
quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta. Somente a igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Som baixinho agora. Eu quero convidar você, deseja uma oração, deseja receber de Deus um milagre, eu não sei. Quero convidar você a sair do seu lugar, só manter um pouquinho afastado, pode ficar um pouco para lá, não precisa ficar ninguém amontoado, mas eu quero orar por você antes de você ir embora para sua casa. Eu tenho a certeza que essa palavra entrou no coração de muitas pessoas aqui. Nós vamos orar, mantenha só o distanciamento com tranquilidade e nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando com a nossa igreja, está trabalhando com a nossa vida. É a terceira mensagem, tem sido impactante para muita gente, até para mim como pastor, na hora de preparar, na hora de escrever, na hora de sentar para orar e ver como Deus tem falado ao meu coração, porque essa restauração também tem que entrar em minha vida, é para todos nós. E esse é um tempo, irmão, que nós estamos vivendo um tempo de medo, um tempo de morte, um tempo de dificuldade, mas eu creio que Deus vai nos fazer passar pelas águas, com o mar aberto, pisando em terra seca, porque Deus é Deus de milagre. O que eu tenho orado a Deus é que todos esses domingos sejam domingos diferentes, sejam domingos de motivação, sejam domingos de poder do Espírito Santo, porque eu sinto como pastor a responsabilidade de levar a palavra de Deus para o coração dos irmãos e dizer: não tenha medo, Deus é contigo. Não temes, Deus é contigo, é dia e noite, Ele está contigo. Essa tem sido a palavra que tem invadido o meu coração, para falar para a nossa igreja, para falar para você que visita, que você não pode desistir, você não pode parar. Você precisa continuar a viver e viver com a presença do Espírito Santo, porque é Ele que guarda a sua vida. Nós estamos cansados, tem muita gente estressada, é muita notícia ruim, é coisa que deixa a gente apavorado. Mas a verdade é que Jesus já tinha avisado: no mundo tereis aflições. Essas coisas que estão acontecendo, peste, terremoto, isso não é novidade, porque o Senhor já tinha nos avisado sobre isso. Nos últimos dias essas coisas iriam acontecer, mas Ele deixou uma promessa para nós, e isso tem que estar no nosso coração: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está contigo todo o tempo, meu irmão. Levanta a sua cabeça, não fique olhando para a sua ruína, olhe para a promessa que está chegando, para a vitória que já está chegando, e ela virá para a glória de Deus. Nós vamos orar aqui. Mais uma pessoa pela internet manda aqui, Dona Débora Carvalho, ela pede oração, vida profissional. Vamos orar, talvez esteja precisando de emprego. Tantas outras pessoas estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a sua vida. Segunda Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Beck, próxima estação de trem, aqui no Gramacho, Duque de Caxias. Estamos aqui para abençoar você. Pode vir, você e sua família. A igreja está segura, com toda a tranquilidade. Vamos falar com Deus e vamos sair daqui regozijando. Amém? É tempo de restauração, é tempo de mudança. Pai,
Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo está nesse lugar. Essa casa é chamada casa de oração, e é por isso que aqui estamos e nos reunimos. Eu te louvo pelo culto da manhã, que foi outra parte da igreja. Pai querido, nós estamos divididos nesse momento, um grupo de manhã, um grupo à noite, mas eu sei que esse tempo vai passar, e nós estaremos aqui completo com essa igreja, louvando e adorando o teu nome. Eu te peço a Deus pelo nosso povo do Brasil, Pai querido, o Amazonas que vive uma crise, pessoas precisam de ar, pessoas precisam de remédio, isso é fruto de corrupção, ó Deus, sabemos, ó Deus, que é o mal, é o principado e potestado que veio matar, roubar e destruir a nossa nação, veio tirar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor. Eu te peço, ó Pai, que tu oramos pelos governantes, oramos, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos maqueiros, pelo pessoal da portaria, da segurança, da recepção. Nós não cansamos de orar por esse povo. Proteja, ó Deus, livre de todo mal, de toda enfermidade. Aqueles, ó Deus, que estão doentes nessa hora, traga a cura para a glória do teu nome. Confunda os médicos, porque tu és o médico dos médicos. Nós oramos, ó Deus, pela nossa igreja, continue a proteger e guardar. Alguns pegaram a doença e recuperaram rápido, ó Deus. E nós queremos te pedir que tu continue ter, ó Deus, tua mão poderosa sobre os nossos idosos, sobre as nossas crianças. E oramos também pelas nossas igrejas irmãs que estão aqui à volta de nós. Nós estendemos essa oração à nossa comunidade, que ela esteja paz, que ela esteja alegria, que cada casa da direita, da esquerda, da frente, as que estão atrás, seja alcançada pela tua poderosa mão. Ó Pai, eu quero orar por cada vida que veio aqui à frente. Tu sabes as ruínas, as lutas, as tristezas, as dores que a vida produz. Eu quero te pedir nessa noite que haja cura espiritual, que haja cura na alma, no espírito, na mente, no coração, que todo sentimento, todo o rancor, toda mágoa, ó Deus, o pensamento de tristeza, toda depressão, seja repreendido no nome do Senhor Jesus, e que haja cura e que haja restauração para a glória do seu nome, que haja, ó Deus, o melhor diálogo entre pai e filho, que haja um melhor diálogo entre marido e mulher, que haja um melhor diálogo entre famílias, que elas também sejam restauradas para a glória do teu nome. Abençoe teus filhos na área profissional. Tome em tuas mãos aquele que precisa do emprego, aquele que, ó Deus, tem buscado. Abençoa, faz prosperar tudo aquilo que teus filhos vierem colocar a mão, ó Deus, para a glória do teu nome. Aqueles que trabalham por conta própria, aumenta suas vendas, aumenta, ó Deus, os seus clientes, que o pão de cada dia não falte e que teus filhos sejam grandemente abençoados, ó Deus, pela tua maravilhosa graça. Eu oro nessa noite, ó Pai, pedindo que venhamos a ter uma segunda-feira de vitória, uma semana em que tu continues a falar conosco, que tu continues a operar milagres. Abençoe a segunda do Gramacho, que tu continue a usar essa igreja como portadora da tua palavra, palavra de vida, palavra de esperança, palavra verdadeira, palavra simples, palavras que vêm da tua presença. E perdoa, Deus, os nossos pecados. Abençoe cada um do teu filho que saiu do seu lugar, que cada luta, se há cura, milagre, Senhor, opere conforme a tua vontade, e que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Nos dê uma semana de proteção, livra do homem mau, do homem violento, a nossa ida e a nossa volta, livre das doenças, das pestes, das enfermidades, e que o teu poder recaia sobre nós, ó Deus. É o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém. Louvado e engrandecido seja Deus. Receba a sua vitória, meu irmão, creia nisso. Deus é Deus de milagres, Deus está contigo, restauração está vindo aí, confie. Pode voltar para o seu lugar, os irmãos poderem assentar. E eu quero só comunicar aos